Na última live, a gente viu um pouco sobre a teoria do Robert Greene de inclinação primal, como a infância mostra pra gente qual que é a nossa natureza, né? Qual que sinaliza o nosso propósito. A gente viu sobre sombra, a gente viu sobre aquilo que foi recompensado pra gente na infância, aquilo que foi punido pra gente na infância e aquilo que a gente sentiu dor. E a gente viu como isso molda, né, o futuro do adulto que a gente é hoje e como a gente continua com esses reflexos da infância. E a última live, cara, eu comecei com uma pergunta, né? A gente tem livre-arbítrio? E vocês responderam, a maioria aqui é cristão, né? Respondeu sempre que, pô, sim, sim, porque tá na Bíblia e tal. Mas eu fiz algumas indagações com base na teoria de Schopenhauer, que é um filósofo alemão que eu li alguns livros, eu gosto muito, né? Acompanho a obra dele. E ele achava que não existia livre-arbítrio, porque o ser humano, você pode fazer o que você quer, mas você não pode querer o que você quer. Enfim, coloquei essa pergunta na live anterior, comecei com uma pergunta, e eu quero começar essa segunda live, ou melhor, essa outra live agora, também com uma pergunta. Vocês sabem quantas cores existem na natureza? Ou melhor, alguém aqui conhece, ou já viu, ou pinta você mesmo, você pinta aquarela, pinta quadros, e já viu alguém pintando com uma aquarela? Um pintor carrega 6 cores numa aquarela. 6 cores primárias, ou melhor, 3 cores primárias e 3 cores secundárias. E com essas 6 cores, um pintor consegue representar todas as cores da natureza. Todas, sem exceção. Então, se você. Próxima vez que você vê alguém pintando, um pintor, o cara é profissional mesmo, com aquarela e tal. Repara quantas cores ele tem na aquarela. Via de regra, ele tem 6 cores, que são as 3 cores primárias e as 3 secundárias. E com base nisso, com uma analogia semelhante a essa teoria das cores primárias e secundárias, a gente vai ver personalidade. Nas forças especiais, quando eu servi nas forças especiais, aí o nosso símbolo é a luva segurando o punhal, a gente colocava a mão na luva, fazia com que essa luva operasse e tirava a mão e a luva continuava operando, porque a gente agia nas molas propulsoras dos seres humanos. Todos os seres humanos, todo ser humano tem uma, ou melhor, tem as 3 molas propulsoras dentro dele. Normalmente a gente tem uma delas que puxa mais a nossa personalidade. São as 3 motivações. E a motivação é a base central da personalidade. Motivação são 3 motivações, são 3 estilos, ou seja, 3 formas que você tende a agir para buscar a sua motivação. E você tem 2 espectros de expressão e forma de recarregar energia, que é a introversão ou a extroversão. Mas isso não é tão importante na personalidade. Isso não vai te motivar, via de regra, não te motiva a fazer algo. O que te motiva a fazer algo são as 3 molas propulsoras dos seres humanos. As três motivações. Lembra quando eu falei na última live que eu gostava muito de pescar e acampar e caçar? A gente falou isso quando eu abordei sobre inclinação primal dos seres humanos. E essa era a minha inclinação primal, era ir para a natureza, explorar, era aventura, era independência. Independência é uma dessas 3 motivações universais dos seres humanos. Por isso que eu falei, grava, anota, depois da live eu falei, pô, cara, ganha um tempo da sua vida e anota coisas que você gostava de fazer na sua infância, que você tinha uma inclinação natural para fazer. Porque por trás dessa ação, você tinha uma motivação, o que te levava a fazer esse tipo de atividade. Então, meu propósito não era ser pescador profissional. O meu propósito é buscar a liberdade, é buscar a independência. Essa é uma motivação primária dos seres humanos. Todo mundo aqui é motivado mais ou menos pelo sentimento, pelo motivo da independência, pelo motivo da aventura. O segundo, aceitação. Então lembra que eu falei que quando eu tirava nota boa, eu notava, eu sentia ali que eu tinha ganhava muito amor, ganhava uma aceitação muito grande dos meus pais.
isso também motiva os seres humanos. A motivação para você ser aceito no grupo, né? Para você fazer algo que você seja amado, vamos dizer assim, né? Aceitação é o desejo que você tem de você ser amado, de você ser benquisto, de você pertencer a um grupo social, porque todo ser humano é um ser social, né? Então a necessidade de aceitação também é uma das 3 motivações básicas dos seres humanos. E a terceira é segurança. Todo ser humano ele precisa prever e reduzir os riscos. Alguns procuram prever e reduzir os riscos e são mais aversos aos riscos, né, do que outros. Ou seja, alguns seres humanos eles tendem a ser mais motivados pela sensação de segurança do que outros. Por isso que você vê pessoas que arriscam mais, que arriscam financeiramente, que arriscam o trabalho, que arriscam a própria vida, né, com atividades arriscadas, e outros que se resguardam. Não, pô, isso aí tem um risco muito grande. Por quê? Porque é uma das 3 motivações dos seres humanos. Então, a motivação de independência, motivação de aceitação e motivação de segurança. E o que eu falei na última live, a gente está aqui ainda em fundamentos da Forja, né? Fundamentos. O que eu falei na última live está totalmente linkado com isso agora. Porque se você anotou e fez o que eu te falei para fazer, de anotar a sua inclinação primal na sua infância, nas coisas que você mais gostava de fazer na sua infância, se você se perguntar agora, à luz das 3 motivações, das 3 molas propulsoras dos seres humanos, se você se perguntar por que eu fazia isso, por que eu queria pescar, ou por que o camarada que me perguntou uma vez lá no Instagram, né, que, pô, eu acho que eu quero ser motorista de caminhão, porque eu gostava de andar de caminhão com o meu avô. Mas por que você gostava de andar de caminhão? Via de regra, é por uma desses 3 motivos que eu falei aqui. Independência, aceitação e segurança. As 3 molas propulsoras do comportamento humano. E as 3 molas propulsoras da personalidade. Agora, outros 3, lembra que eu falei das cores? Existem 3 cores primárias e 3 cores secundárias. Com essas 6 cores, você pode produzir tudo. Você pode representar tudo. Na personalidade, você tem as 3 motivações, né, que te motivam a buscar algo, que te motivam a tomar uma decisão. E existem 3 estilos, ou seja, a forma como você toma uma ação, a forma como você age para buscar, né, a sua motivação, né? A primeira é através da afirmação, né, através da dominância, através de uma imposição, ou seja, você impõe, você tenta impor aquilo que você quer. Então, pô, se você quer ser aceito em um grupo, você faz isso através da imposição. Pô, olha para mim aqui, você tenta, né, uma forma quase que agressiva, você tenta impor a sua vontade, você afirma a sua vontade, você tenta dominar. O segundo estilo é através do ganho, ou seja, através do esforço, através do resultado, da busca pelo resultado. Fala, Lucas, cara, não estou fazendo no YouTube hoje, estou fazendo só aqui no Instagram. Depois eu vou colocar a gravação lá no YouTube, irmão. Então o segundo estilo, você tenta ganhar o resultado, você tenta através do seu esforço ganhar o resultado. E o terceiro estilo, você tenta evitar as dificuldades, você busca evitar aquilo que não está de acordo com a sua motivação, você busca evitar os outros, você busca evitar um esforço desnecessário e tal. Então essas 3 motivações e esses 3 estilos, cara, é a base da personalidade humana. Existem várias teorias que nada mais é do que uma interpretação dessas 3 motivações e desses 3 estilos. Por exemplo, você tem o Big Five, que é muito utilizado, né, no mundo corporativo principalmente, que é uma metodologia que veio do SEALs e que é muito usado hoje no mundo corporativo. E o Big Five, ele te dá 5 estilos básicos de personalidade. Você tem o modelo DISC, que te dá 4 estilos básicos de personalidade. Obviamente, no DISC você
Tem o seu principal e tem um secundário. Eu sei porque eu tenho um perfil mapeado pelo DISC também, né? Mas com essa análise das 3 motivações básicas e dos 3 estilos básicos dos seres humanos, a gente chega em 9 arquétipos, ou seja, em 9 estilos de personalidade. E se a gente traçar esses 9 estilos de personalidade com os 2 espectros de introversão e extroversão, você vai achar 18 arquétipos de personalidade. Então olha só como, se você analisar sempre as causas raízes de tudo, e eu falei isso em outra live também, né? Você consegue fazer algo muito mais complexo, você consegue fazer uma análise muito mais complexa. Então, personalidade, mesma coisa. Eu não vou analisar aqui o Big Five. A gente vai apresentar aqui 18 arquétipos de personalidade. O ser humano é muito mais complexo de 4 ou 5 figurinhas, né? Então a gente vai ver aqui 18. Beleza. Como eu falei, independência, se você buscar pela independência, como eu, né? Alguém que tem o drive ali da independência, do desejo pela aventura, do desejo de buscar força, do desejo de buscar, né, a própria independência. Você pode fazer isso através da afirmação, né, através do ganho de resultados e através quando você evita, né, os obstáculos. Mesma coisa, aceitação, quando você tem o drive da aceitação, mesma coisa quando você tem o drive da segurança. Então, com isso, você tem 9 arquétipos da personalidade. Ou seja, você tem, essa aqui agora vai ficar meio difícil sem apresentar os slides, mas você tem o rebelde. Todo mundo aqui conhece alguém que é rebelde. É alguém que não aceita as ordens que são impostas a ele, né? Alguém que tenta sempre afirmar, não quer discutir, não quer dialogar, não quer buscar resultado. Ele não é isso, é o jeito dele ou não tem outro jeito. É o rebelde, ou seja, alguém que tem a motivação dele é a independência. Ele não quer depender dos outros, não quer. E a forma como ele tenta, o estilo dele é a afirmação. Você tem o pioneiro, que esse arquétipo, eu represento esse arquétipo, que é o pioneiro, que também busca a independência, ou seja, é alguém que busca a aventura, busca ele conseguir o que ele quer e não depender de ninguém. E o estilo dele é o estilo do resultado através do esforço. Então lembra que eu falei que eu sempre tentei, na live passada, que eu era o cara que eu sempre tentava tirar boas notas, que sempre tentava dar o melhor de mim. Depois eu entrei para o Exército, para a Academia Militar das Agulhas Negras, fiz os cursos de comando, os cursos de forças especiais, fiz diversos outros cursos. Depois eu saí do Exército, vim para o mundo corporativo na Europa, sempre ganhando conquistando resultado. E o motivo básico é a independência e a aventura. Então eu sou esse arquétipo, o pioneiro. Depois a gente tem o que eu chamar de lobo solitário, que é o cara que também busca independência, ele também quer ser livre. Todo mundo aqui conhece um lobo solitário, né? O cara que quer ser livre e ele evita muito contato, ele evita as pessoas, porque para ele as pessoas são um obstáculo. Normalmente as pessoas representam ali um obstáculo e tal, então ele evita as pessoas. Você tem o líder carismático, né, que agora a gente já entra para a área da aceitação. Então o cara que tem um motivo básico de aceitação. Então o cara que ele busca aceitação, ele busca aprovação dos outros, mas ele faz isso através do estilo afirmativo, através da dominância. Então qualquer semelhança com a política brasileira não é mera coincidência, né? Então o líder carismático, o cara que ele busca a aprovação, mas ele busca a aprovação através de opiniões rígidas. Ele não quer o diálogo, ele quer, meu irmão, essa aqui é a verdade, pô, e só existe uma verdade e é isso que tem que ser e vai ser assim, e fala o que as pessoas querem ouvir. Então esse é o líder carismático, também é um dos arquétipos de personalidade. A gente tem o herói, que é o cara que ele busca a aceitação, mas ele busca a aceitação através do esforço e para buscando o resultado. O herói, muita gente conhece também, né? O herói, o cara que ele tenta... Eu tendo também muito ao herói, né? De tentar buscar a aprovação através do próprio resultado. Tentar buscar a aprovação e tentar ali servir o próximo, tentar buscar ali um resultado, tentar ganhar o resultado
para através do resultado ele ser aceito. O outro, diplomata, também a gente está aqui na aceitação, né? É o camarada que ele busca a aceitação dos outros, do grupo, e evita problemas. Então é o diplomata. Quando bate num problema, não, peraí, pô, vamos resolver esse problema aqui de outra forma. Como que fica bom para todo mundo? Todo mundo conhece um diplomata. Todo mundo conhece um diplomata. Agora os últimos três arquétipos de personalidade com base na motivação de segurança. Então a gente viu os 3 arquétipos da motivação de independência, os 3 arquétipos da motivação de aceitação, e agora vamos ver os 3 arquétipos da motivação de segurança, beleza? O guardião, então, como eu falei, o cara que busca segurança através de dominância. Então ele quer segurar tudo, ele quer controlar o risco através de comando. Então é o guardião. Todo mundo conhece alguém que é assim. Segundo, estrategista, é o cara que busca segurança através de resultado, através do esforço que gera resultado. Então ele é o cara que ele quer diminuir todos os riscos que ele possa ter e ele faz um esforço muito grande para diminuir os riscos. Então ele não tenta como o guardião, né? O guardião ele afirma, não, pô, vamos evitar isso daqui, pronto, você faz isso, você faz aquilo, vamos mitigar os riscos aqui e tal. O estrategista não. Ele, pô, tem que minimizar, diminuir os riscos. Vou fazer uma análise, o que eu posso fazer? Pô, eu vou fazer esse curso, vou fazer isso daqui, pô, para evitar aqui dificuldade financeira, eu vou ampliar meu portfólio, como que eu posso investir melhor, como que eu posso ganhar mais dinheiro. Então, o estrategista está sempre buscando a segurança através de um esforço. Né? E o terceiro, ou melhor, o último agora, o nono arquétipo, é o sentinela, é o cara que busca segurança evitando os riscos. Então, evitando pessoas, evitando riscos, ele evita as ameaças. Então, diferente do estrategista, ele não evita a ameaça. Ele estuda formas de lidar com a ameaça e se esforça para lidar com a ameaça. O sentinela não. O sentinela ele evita a ameaça. Então, aqui a gente viu, né, os 9 arquétipos da personalidade. Então, lembrando, a gente tem 3 motivações, que são as molas propulsoras de todos os seres humanos, que é independência, aceitação e segurança. Todos os seres humanos têm essas 3 molas propulsoras. Mas, em todos nós, via de regra, uma dessas 3 molas ela puxa mais as nossas vontades. Então, é o que eu falei na live anterior, né? Será que você realmente consegue querer o que você quer? Você está entendendo o que eu estou falando? Você consegue querer o que você quer? Você consegue querer o seu desejo? Você consegue controlar a sua vontade? Você é livre por Deus para escolher o que você quiser. Mas você acha que você é livre para querer o que você quiser? Fica a indagação. A gente viu os 3 estilos, né? Então as 3 molas propulsoras, as 3 motivações, os 3 estilos, ou seja, a forma como você busca a sua motivação, que é através da afirmação, através do ganho, através de resultado, ou através de evitar conflitos, evitar pessoas e tal. Beleza? E com base nessas 3 motivações primárias, nesses 3 estilos, a gente viu os 9 arquétipos da personalidade. Agora, muita gente acha que personalidade é introversão ou extroversão. Né? O senso comum de personalidade, quando você pergunta para as pessoas, né, o que é personalidade? Pô, ou como você acha que é a sua personalidade? A maioria das pessoas fala, eu sou um cara extrovertido, ou eu sou um cara introvertido. Isso não é personalidade. Isso é a forma como você se expressa e a forma como você recarrega a sua energia. E é um espectro, ninguém é totalmente introvertido. Ou melhor, existem pessoas que são muito introvertidas e pessoas que são muito extrovertidas. Mas imagina que existe um espectro de introversão e extroversão. A maioria das pessoas elas orbitam aqui no meio. Elas são mais ou menos introvertidas e mais ou menos extrovertidas. E aí você tem alguns casos de pessoas extremamente introvertidas e pessoas que são muito extrovertidas. Mas isso ele é um espectro. Eu tendo um pouco mais pro lado da introversão. Apesar de ser um cara que eu me comunico bem, eu falo, eu tenho
sem querer me gabar aqui, mas eu tenho uma oratória decente, eu consigo me comunicar bem, eu me expresso bem aquilo que eu quero me expressar, eu falo bem em público, eu não tenho vergonha. Então, expressão, seu espectro de expressão não tem a ver com timidez. Tem cara que é extrovertido e é tímido. E tem cara que é introvertido ou tende mais para o espectro da introversão, como eu, que consegue se expressar bem, porque o cara não é tímido, ele não tem vergonha de falar. Mas eu recarrego a minha energia quando eu estou sozinho. Por isso que quem me acompanha aqui um pouco mais de tempo sabe que todo intervalo do almoço, melhor, sempre que eu posso no intervalo do almoço, cara, eu como e vou dar uma caminhada no mato que tem lá perto do trabalho. Eu saio do parque industrial onde eu trabalho e vou lá para uma área de mato e fico um tempo lá sozinho, olho pro rio que tem ali na frente, olho para os pássaros, para as plantas, eu dou um tempo ali sozinho, comigo mesmo, e recarrego a minha energia. Mas pro cara que é extrovertido, isso vai estressar ele, porque ele recarrega energia com outras pessoas. Então, pro cara que é extrovertido, como que ele vai recarregar energia? Tomando um cafezinho com os amigos dele, pô. Ou com o colega dele de trabalho. Pô, bora depois do almoço ali tomar um cafezinho, bater um papo e tal. O cara vai recarregar a energia dele. E ele vai dar uma limpada no cérebro. Ele vai dar uma descomprimida no estresse. Por isso que é importante você saber se você tende mais a introspecção ou a extrospecção. Você recarrega a sua energia, quando você está estressado, o que é bom para você? Você, vou ficar um pouco sozinho, vou ouvir uma música, vou ficar aqui de boa, ou você, cara, vou ligar para um amigo meu, vou bater papo, conversar, sair com meus amigos e tal. Como você recarrega isso? Como você alivia o seu estresse? Isso é introversão e extroversão. Não timidez, timidez é outra coisa. Timidez não é traço de personalidade. Timidez é outro papo aqui, seria outra live. Agora, personalidade, expressão, introversão, extrospecção é um espectro, né, como eu falei. Isso influencia também. Influencia porque como você recarrega a sua energia, como eu falei, né? Como você se sente bem, se você se sente bem sozinho, ou se você se sente bem com os outros. E eu, como eu falei, eu sou um cara que tendo mais a introspecção, mas eu me sinto bem com os outros. Eu me sinto bem, tô aqui com vocês agora, tô feliz pra caramba, tô vibrando, cara, tô vibrando muito. Quando eu tô no meu trabalho, com o meu time, eu lidero um departamento, uma multinacional aqui, eu me sinto bem, cara, eu tô bem. Mas quando eu tô estressado mesmo, quando o bicho pega, para eu descomprimir, vou dar um tempo sozinho aqui para eu reorganizar minhas ideias. E o cara que é extrovertido ou que tende para extroversão, ele não precisa desse tempo assim, para ficar um tempo sozinho aqui. Ele quer conversar, ele quer bater papo para se parecer, porque é assim que ele recarrega energia. Beleza? Cara, e aí, se a gente cruzar, né, a introversão e a extroversão com os 9 arquétipos que a gente viu anteriormente, a gente vai ter então 18 arquétipos. Né? Então eu não vou repetir todos aqui, mas você tem o rebelde, que tende à introspecção, e o rebelde, que tende à extrospecção. Você tem o pioneiro, que tende para introspecção, e o pioneiro, que tende para extrospecção. Então você tem o herói também, introvertido, e o herói extrovertido. Você tem diversas formas, né, de você se expressar. Eu vou falar agora aqui algumas frases, cara, para vocês verem se vocês se identificam com elas ou não, beleza? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer isso daqui. Aqui já seria melhor aí, meu estrategista, aqui já seria melhor mostrar os slides aqui, velho. Ó, vamos lá. Vou falar algumas frases aqui, ó. O herói extrovertido. A frase básica dele. Preciso brilhar para ser reconhecido. E o herói introvertido. Preciso ser impecável em silêncio. Cara, sem mostrar os slides, isso aqui não vai ficar tão legal, não. Beleza, cara, vou seguir aqui com o conteúdo. Cara, isso tudo que eu tô falando aqui, ele tem origem na infância, né? Lembra que eu falei? Aquilo que era
punido, você cria na sua cabeça que você não pode mais falhar naquilo. Você cria aquilo como um tabu, né? Se o amor era condicionado, você cria aquele reflexo de que você precisa merecer o amor, né? Que você precisa se esforçar para ter o amor. Se você tinha imprevisibilidade, você sentia que você precisava antecipar tudo. Se conflito era algo que estava presente na sua casa, você aprende que era melhor se calar. Então por isso que aquela live que eu fiz, a última live, ela se conecta perfeitamente com essa, né? Porque quando você responde às perguntas da sua infância, você consegue responder esse tipo, você consegue, faz sentido o seu arquétipo. Você consegue, pô, claro, pô, eu busco a independência por causa disso, disso e disso. Ou então eu busco a segurança porque eu vivi num lar assim, assim, assado. Beleza? Agora eu queria fazer umas perguntas para vocês também, da mesma forma que eu fiz na outra live, né? Dessas três motivações básicas, qual necessidade que te domina? Se você refletir com base naquilo que você anotou na última live, né? Então, aquilo que foi recompensado na sua infância, aquilo que foi punido e aquilo que causou dor. Com base nisso, a sua necessidade que buscava ali, que apontava para a sua inclinação primal, era a independência? Ou seja, você queria ser livre, né? E você tinha um medo, porque toda motivação ela tem uma motivação, uma mola, e ela tem um medo, né? Então a independência ela tem um medo oculto, né? De ser controlado, de depender de alguém, né? E de perder a autonomia. Então, ó, o Leonardo acha que é a segurança, né? Mas a independência ela tem esse motivo, essa mola para ser livre, para aventura, para não depender de ninguém, e o medo oculto ali de perder a autonomia, de ser controlado. A mola da aceitação é o motivo que ela tem. Você precisa pertencer a um grupo, pertencer aos seus amigos, à sua família, aos seus irmãos, e tem um medo oculto de você ser rejeitado, de você ser invisível, ou seja, de você não ser notado, ou você não ser valorizado. E a outra necessidade, a outra mola propulsora, que é a segurança. A mola principal é você precisa estar protegido, e o medo oculto é o caos, é o erro, é a perda ou a imprevisibilidade. Então aquele cara que cresceu num lar muito imprevisível, de muita discussão, muita briga, ele acaba sendo um cara que ele acaba tendo um traço de personalidade voltado para a necessidade de segurança. Beleza? Então, cara, essa hora é a hora que eu espero que vocês estejam anotando isso, né? Pô, eu acho que a minha mola propulsora é aceitação. Ou como o outro, acho que quem que falou? O Leonardo falou, né? Alguém falou aqui que é segurança, o Leonardo, eu acho que é segurança. Então, cara, anota isso. Então, tem aquele bloquinho, aquele mesmo que você anotou na live anterior sobre a sua infância, as perguntas que eu fiz sobre a infância, né? Anota agora qual que é a sua necessidade dominante. Então, qual que é o seu motivo dominante, a mola propulsora dominante. Ó, a Marilene falou que é liberdade. Então, liberdade, independência, o senso de independência. Né? Independência é uma das três molas propulsoras dos seres humanos. Então, independência, aceitação e segurança. Beleza? Então, pessoal, nesse momento, anota qual que você acha que é a sua mola propulsora. Porque a partir disso, você consegue refletir em toda decisão que você toma na sua vida, em todas as decisões que você já tomou. É o que eu falei anteriormente. Você pode fazer o que você quiser, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Mas será que você pode querer o que você quer? A partir do momento que você começa a refletir sobre isso, você começa a perceber que todas as suas decisões, via de regra, são com base nessas molas propulsoras. As minhas foram assim, eu entrei no exército porque foi uma forma de eu me libertar e ficar livre. Ser um cara livre. Eu saí do Rio Grande do Sul, até o momento que eu entrei para o exército, nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. Então eu entrei para o exército, fui morar direto sozinho em Campinas. Buf. Depois fui para o Rio de Janeiro. Depois fui lá para Goiânia. Cara, uma sensação de independência absurda. Depois fui para Haiti.
Depois o cara, porra, tô sentindo que eu tô dependendo muito aqui, tô ficando muito no Brasil, eu quero viver o mundo. Aí por esse ímpeto de independência, de liberdade, eu saí do exército, cara. E fui viver outra vida que eu vivo aqui na Europa hoje. Então isso, se eu olhar em retrospecto, faz todo sentido para mim. Porque todas as decisões que eu tomei, as decisões importantes da minha vida, foram com a mola propulsora da independência. Aceitação é problema, liberdade, segurança é de menos. Cara, não existe problema. Não existe problema. Você pode ser tudo tendo a sua mola propulsora. Você pode ser um baita de um líder que busca aceitação. Um baita de um líder. O que você tem que ter é a metacognição de prestar atenção na forma como você tá buscando, tá tomando essa decisão. Ó, o Dancis falou, primeiramente, independência. Mas acho que o ser humano, no geral, tem necessidade de pertencimento. Muito bom. Cara, tem uma mola propulsora dessas três que normalmente é a mola, é a sua mola, é aquilo que te impulsiona mais. Mas, cara, eu também tenho necessidade de segurança. Eu também tenho necessidade pra caralho de aceitação. Pra caralho. Tem uma frase famosa, né, que diz que no fim todo mundo só quer ser amado. Não é tão, o ser humano não é tão simples assim, mas o ser humano quer sim ser amado, porque ele tem necessidade de aceitação. O ser humano tem necessidade de segurança e também tem necessidade de independência. Ele tem as três necessidades. Mas, porque eu falei, a forma como a gente foi recompensado, punido e sentiu dores na infância, molda, em via de regra, o ser humano tem uma dessas três molas propulsoras que motiva ele mais, que faz ele querer as coisas que ele quer, com mais intensidade do que as outras. Mas todo mundo, você falou bem, Dances, todo mundo quer ser aceito. Todo mundo tem necessidade de pertencimento, isso é do ser humano. Todo mundo tem necessidade de independência, melhor, mais ou menos, mas todo mundo, ninguém quer depender de alguém para sempre. Ninguém quer ficar sendo controlado. Todo mundo tem essa necessidade de independência. Mas alguns colocam a segurança em primeiro lugar. Alguns colocam a independência em primeiro lugar, como eu. Alguns colocam a aceitação em primeiro lugar. A minha necessidade de aceitação também é muito grande, cara. E veio dos fatores que aconteceram na minha infância, que eu já falei aqui. Eu sentia que eu era muito mais aceito pela minha família quando eu tirava nota boa. E aí com isso moldou muito a minha vida, cara. Então eu sou um cara que busca independência pra caramba, mas a minha aceitação também é muito forte. Tanto é que na metodologia DISC que eu falei anteriormente, que é uma forma também de você analisar, né, a sua personalidade, os meus maiores drives são dominância, que é a busca por resultado, de certa forma independência, e influência. E o cara que ele é influente ele tem uma pesada forte de aceitação, né? De querer ser aceito, de querer que a ideia dele seja comprada pelo próximo. Ele quer influenciar o próximo. Então, cara, todo mundo tem os três drives, né? O Wagner falou, como você comentou, temos as três, mais uma é a que impulsiona mais. Exatamente, Wagner. É isso, é isso. Resumiu bem. Todo mundo tem necessidade de independência, aceitação e segurança. São as três molas propulsoras dos seres humanos. Motiva você e motiva o próximo. Então, se você trabalha com vendas, com negócio, cara, procura saber para quem você está vendendo. Ele é um cara que ele é mais motivado por independência, ele é um cara que é mais motivado por aceitação, ou ele é um cara que é mais motivado por segurança. Porque dependendo da motivação principal dele, você vai ter uma abordagem diferente se você quer vender alguma coisa. Se você quer usar a luva, você tem que saber qual que é a motivação básica do público-alvo. Porque com base nessa motivação básica da mola propulsora do público-alvo, você vai apresentar aquilo que você quer de uma forma diferente. Pô. Porque você vai querer agir na motivação daquela pessoa. E com você é a mesma coisa. Quando você for tomar uma decisão, já leva isso em consideração. Pô, eu sou um cara que eu me sinto confortável, me sinto feliz, satisfeito com a liberdade, com a independência. Ou eu sou um cara que me sinto satisfeito, feliz com ambientes previsíveis, com algo que ocorra menos risco. Ou eu me sinto feliz, me sinto satisfeito quando eu me sinto mais aceito pelos outros. E cara, tá tudo bem, não tem errado, não tem certo. Tem um certo para você e tem um errado para mim. Por isso que a gente está aqui nos fundamentos, para você entender a você mesmo. E muita gente procura, pô, eu vou fazer um curso aqui de influência, para influenciar as pessoas, um curso de liderança. Cara, se você não conhece a si mesmo,
se você não sabe as 3 molas propulsoras que estão na tua vida, qual dessas 3 molas propulsoras que te motiva, você não vai conhecer ninguém, cara. Você nunca vai conseguir fazer isso aqui, você nunca vai conseguir colocar a luva e olhar, pô, aquela pessoa ali, ela é motivada pelo senso de aceitação, pô, aquela pessoa ali é motivada pelo senso de segurança. Então eu tenho que oferecer. Você não vai conseguir, porque você não conhece a si mesmo. Então, fundamentos da Forja. Né? Conheça a si mesmo. Beleza? Bom, agora todo mundo aqui já anotou, então. Para mim aqui, todo mundo anotou. Mas se você que está aqui do outro lado dessa tela tem necessidade de independência, necessidade de aceitação ou necessidade de segurança. Todo mundo anotou? Beleza? Agora eu quero que você anote qual é o seu estilo. Quando você busca pelas suas necessidades de independência, aceitação ou segurança, quando você busca realizar as suas necessidades, né? Você busca através do controle, através de imposição, né? Através da frase mestre, deixa que eu resolvo, eu faço, eu. Se isso faz sentido para você, se está fazendo ressonância com as suas atitudes, o seu estilo é o afirmativo. Se você busca valor, se você busca performar, se você busca entregar resultado, se você busca ganhar resultado, se você busca, né, preciso vencer, a sua frase é, cara, eu preciso vencer, eu preciso me esforçar, eu preciso buscar esse resultado. Você busca através de ganhos. Então, o seu estilo é o estilo ganhar, ou seja, você busca o resultado. Agora, se o seu estilo é contornar o problema, se você, cara, pô, quero fazer isso aqui, mas tem esse problema aqui, pô, como é que eu posso evitar esse problema aqui, como é que eu posso, pô, ir pela tangente e evitar isso daqui, né? E a sua frase é, cara, melhor não mexer com isso aqui, isso aqui eu não quero mexer não, isso aqui deixa. Então o seu estilo é evitar. Então você busca evitar confronto, você não quer discutir com as outras pessoas, você não quer confrontar um problema. Quando você vê que você vai ter problema com algo, você evita. Beleza? Então quais são os seus estilos? E agora vou repetir aqui os 9 arquétipos. Beleza? Então vamos lá. Se a sua mola propulsora for independência, você tem 3 possibilidades de arquétipos. Tá? Independência e o seu estilo é o afirmativo, o seu arquétipo é o rebelde. Se você for o independente que busca ganhar o resultado e for movido a resultado, você é o pioneiro. Se você é um cara que busca independência e procura evitar os problemas, você é o lobo solitário. Aí você anota o seu arquétipo, depois você pesquisa no Google o que é esse arquétipo. E aí você vai entender mais ou menos quais são os seus traços principais de personalidade. E são 9, como eu falei, né? Agora, se você busca a aceitação como a mola propulsora principal, e você busca isso através de afirmação, você é o líder. Você tem o arquétipo ali de líder. Né? Líder carismático, né? que é o que eu falei anteriormente da política brasileira. Né? É o cara que ele quer ser aceito, é o cara que quer ser popular, mas ele é, meu irmão, é isso aqui, ó. Pô, a gente só vai conseguir isso. É o cara que se a veia do pescoço chega a pulsar aqui, cara, é o líder carismático, o cara que ele procura aceitação através do estilo afirmativo. Se você busca aceitação através de ganhos, de resultados, você é o herói, arquétipo herói. Se você busca aceitação através de evitando problemas, você é o diplomata. Beleza? Depois anota isso que eu tô falando. Tô aqui para mim, você já anotou qual é a sua mola propulsora e qual é o seu estilo e agora está anotando quem você é. Se você é um cara que busca segurança e busca esse motivo, essa motivação através de um estilo afirmativo, você é o guardião. Se você busca segurança através de ganho de resultados, você é o estrategista. E se você busca segurança através de evitando confrontos, você é o sentinela. Então, cara, anota esses 9 arquétipos e depois dá um Google. Eu já expliquei anteriormente, eu vou deixar essa live salva também no YouTube. E dá uma olhada mais ou menos nos traços de personalidade do arquétipo que eu estou te falando.
que ele é um pouco mais complexo, ele te dá um pouco mais de detalhe do que o Big Five ou dessas outras teorias que também são boas, né? Principalmente no ambiente corporativo, né? Quando eu trabalhava na Amazon, a gente também fez um exercício desse, tipo Big Five, né? Com o time e tal, porque é um pouco mais fácil de você reduz um pouco, né? Em vez de 9 arquétipos ou 18 arquétipos, você reduz em 4, 5 ali, fica um pouco mais fácil de você trabalhar. Mas aqui a gente tá tendo tempo, eu estou tendo várias lives aqui com vocês, então a gente vai ver com um pouco mais de detalhe. Beleza? Galera, antes de entrar no sabotador, vamos para as dúvidas aqui. Os sabotadores a gente vai ver na próxima live, beleza? Fazer agora aqui, começar a resenha um pouco mais cedo. 40 minutos já de conteúdo que eu passei aqui para vocês. Então a gente viu hoje personalidade, a gente viu as 3 molas propulsoras da personalidade, os 3 estilos de personalidade e as 2 linhas de expressão da personalidade. Com essas 3 molas propulsoras, esses 3 estilos, a gente viu 9 arquétipos de personalidade, cruzando de forma transversal os 9 arquétipos com as 2 linhas de expressão, a gente tem 18 arquétipos de personalidade. Então, peço que vocês que seguiram a live desde o início e anotaram, né, pô, se você é o herói, ou o pioneiro, ou o estrategista, se você é introvertido ou extrovertido, aí você já tem uma radiografia ali de como você tende a performar, né, de como você tende a tomar as suas decisões. E lembrando da minha pergunta da última live, o livre-arbítrio existe? Você consegue querer o que você quer? Você consegue controlar a sua vontade? No sentido de, pô, eu tenho vontade de fazer isso, ou eu tenho vontade de escolher isso. Você pode escolher o que você quiser, mas você consegue escolher a sua vontade? Vamos para as perguntas. Hope Força, um livro para eu ler, me receita? Sim, o livro que eu falei na live anterior, As Leis da Natureza Humana, Robert Greene. Pô, cara, um livro muito top sobre o ser humano. De todos os livros que eu li diversos livros sobre o ser humano, de filosofia, psicologia, neurociência, cara, as leis da natureza humana é o mais completo. Cara, essas lives vão ficar gravadas. As lives, essa live aqui, depois eu não vou deixá-la no Instagram, eu vou fazer download dela e colocar lá no YouTube. Por quê, cara? Porque no Instagram você não consegue ouvir utilizando o tempo morto, né? Ou seja, quando você ouvir aqui no Instagram, e você colocar o celular no bolso, ele começa a dar pane. Pelo menos comigo é assim. E no YouTube eu consigo dar o play, baixo a tela, e aí coloco ele no bolso e vou lavar uma louça, vou fazer um negócio e tal. E é mais fácil, né, no YouTube do que aqui no Instagram. Então eu vou salvar elas e salvar essa live aqui e colocar lá no YouTube. Mais perguntas? Mais perguntas? A necessidade pode mudar com o tempo. Exemplo, atingiu a independência, agora busca aceitação. Cara, as molas propulsoras podem mudar sim. Existem várias teorias que a sua personalidade pode ser moldada com o tempo. É muito difícil, tá? Muito difícil você mudar a sua vontade. É muito a sua tendência a ter vontades. Né? Esse é um. É até meio polêmico falar isso, mas, por exemplo, estudos sobre alguns problemas mentais que a gente tem, né? Por exemplo, como que fala o ser humano que tem necessidade sexual por público infantil? Deixa eu ver aqui. Esqueci o nome agora, o nome fugiu da minha cabeça. Cara, vou para outras perguntas e depois eu volto nisso. Atualmente onde eu moro? Cara, eu moro na Suíça atualmente. Moro aqui na Suíça. Cara, mas enfim, pedófilo isso, cara. Tem diversos estudos com pedófilo, né? Porque o pedófilo, ele obviamente ele pode escolher entre praticar pedofilia ou não. Obviamente, cara, pra mim pedófilo, ó, tinha que... Mas ele não consegue controlar a vontade dele.
Ele não consegue controlar a vontade dele. Ele tem essa vontade, a inata dele não consegue controlar. E tem diversos estudos. Tem um cara famoso, agora me fugiu o nome dele, que ele trata esse tipo de gente. E como que ele trata? Ele trata através do princípio de neuroplasticidade do nosso cérebro. Então, ele para mudar a vontade dele, para montar, é o que eu falei, você consegue querer o que você quer? O pedófilo ele consegue querer não querer aquilo? Então, consegue. Né? Esse psicólogo, se não me engano, ele trata essa doença da seguinte forma. O cara que pratica isso, o cara que tem essa doença, ele começa a se relacionar com mulheres que performam, né? Então se vestem de forma um pouco mais infantil e tal, que são um pouco mais jovens, são ali uma faixa etária bem mais nova, mas já são de maior idade, né? Com prostitutas, que ele paga para isso. E, cara, esse tratamento ele é bem polêmico, né? Mas ele trata assim, para mudar a personalidade, para mudar a vontade daquela pessoa, ele começa a mudar a vontade aos poucos. E com o tempo, ele vai contratando prostitutas com uma idade um pouco mais avançada, começa a se vestir um pouco de uma forma um pouco mais adulta, até o momento que ele começa a ter relações normais com mulheres normais. Então é um método, ele é bem polêmico, né, mas ele foi validado. E existem diversos estudos para que você muda vontades dos seres humanos, mas é algo bem difícil. Por exemplo, o vício na pornografia. Você consegue querer, não querer a pornografia? O cara que é viciado em pornografia? Consegue. Mas ele é um processo que você tem que trabalhar. Então, com os outros traços de personalidade, a mesma coisa. Se você tem uma necessidade muito forte por segurança, que chega a ser uma parada doentia, que, cara, você tem medo de sair e ir pra rua, você consegue trabalhar a diminuição dessa necessidade por segurança. Você consegue trabalhar. O seu cérebro ele é plástico. Inclusive, as suas vontades elas são trabalháveis, elas são plásticas. Mas não é tão simples. Não é algo tão simples. Na minha opinião, vivemos em uma sociedade que sexualiza as crianças. E essa vontade satânica desesperada. Com certeza, cara. Cara, você depende dos seus estímulos, né? Então, aquilo que você é estimulado no seu cérebro, as conexões neurais vão ficando mais fortes, mais fortes, mais fortes, mais fortes. Chega uma hora que você começa a ser atraído por coisas erradas porque está toda hora sendo exposto, né? Vai cair a live se você falar isso. Cara, já falei agora. Se cair, caiu. Ser humano é uma planta bonsai. Cara, é isso mesmo. Muito obrigado por colocar o conteúdo no YouTube. Teu conteúdo é top. Pô, eu que agradeço, mano. Depois eu vou baixar essa live aqui depois e vou colocar lá no YouTube. Um evento traumático no presente pode mudar totalmente o arquétipo. Cara, pode mudar. Pode mudar sim. Eventos traumáticos mudam personalidade. Então, como eu falei, você pode mudar os seus estímulos, como esse cara fez com essa doença que eu acabei de falar, né? Você começa a expor o estímulo ir mudando o estímulo ao pouco até que o seu cérebro, a sua conexão neural começa a fazer outro caminho no seu cérebro e você começa a mudar a sua vontade. Ou um trauma pode mudar sim. Você sabe que as pessoas que sobrevivem a traumas e sobrevivem de forma madura são as pessoas que mais têm metacognição. As pessoas que mais conseguem olhar para si mesmos e entender como elas performam sob estresse, entender como elas sentem, o que elas sentem e por que elas sentem. A maioria das pessoas que não viveram experiências traumáticas ou não ou não tiveram tanta reflexão assim na vida, elas simplesmente sentem raiva e entram no ciclo da raiva, ou sentem felicidade e entram no ciclo da felicidade, sentem tristeza, melancolia, entram num ciclo sem entender nada. Cara, justamente essa é uma das características dos operadores especiais, né? Porque o curso de comandos, ou um curso de BOP, um curso de operações especiais, ele nada mais é do que uma experiência traumática, muito traumática de vários meses. Então você é esculachado todos os dias. Até o momento que a gente vai entrar na próxima live, a gente vai entrar em sabotadores mentais, né? Que você para de se sentir uma vítima.
Porque se sentir vítima é natural do ser humano, é um mecanismo de sobrevivência. Você aprendeu isso quando você era criança. As crianças se fazem de vítimas para ter a atenção dos pais. E o adulto ele continua se fazendo de vítima para ter a atenção do colega, para ter a atenção do chefe, enfim. Mas no curso de comandos você vê que, cara, não funciona, não cola. E você percebe isso em você mesmo. O instrutor fala, pô, para de se fazer de vítima, pô. Para de ser palhaçada. E você começa a ter uma metacognição tão grande que você pensa, realmente, isso não tá mais dando certo. Eu preciso mudar. E a experiência traumática, quando você reflete sobre isso, você desenvolve a metacognição, né? Que é a forma mais elevada da inteligência. Né? Eu falei isso já em alguns momentos aqui no Instagram. Não, fala, Felipe. Cara, não vou deixar ela salva aqui no Instagram, só lá no YouTube. Na sua opinião, isso tem a ver com as elites e talvez elas façam isso de propósito? Cara, vou te falar que eu nem procuro pensar tanto sobre isso. Teoria da conspiração não leva a lugar nenhum, a não ser que se um dia eu queira, cara, vou mudar o sistema, vou botar pra fuder. Aí eu vou começar a ir atrás, mas cara, no momento eu quero cuidar de mim e da minha família. Então o que eu penso? Pra mim, como eu me torno a minha melhor versão e como eu faço com que a minha família se torne a sua melhor versão. Cara, todo o resto pra mim não é tão importante. Por isso que eu falo, não me apego muito a país. Ah, porque, pô, se der guerra aí na Europa, o que você faz? Pô, pego minhas coisas, pego minha família e vou pro Paraguai, pô. Ah, mas se der guerra também na América do Sul. Cara, começa a aplicar para vagas em outros países e fatalmente você é chamado, eu sou bem qualificado. Então, para mim, o que é importante, e o que eu espero que seja importante para vocês também, como você se torna a sua melhor versão. Como você torna a sua família a sua melhor versão. Todo o resto, não importa. Me lembra aquele conceito que temos dois lobos dentro de nós. Prevalece o que você alimenta. Cara, é exatamente isso. Só que imagina que não existem dois lobos. Existem milhares de lobos, que são as suas conexões neurais. E toda vez que você alimenta uma conexão neural, você alimenta uma vontade. Então o cara que é viciado em pornografia, toda vez que ele vê pornografia, ele fortalece uma conexão neural. E ele fortalece uma vontade dele, que é a vontade de ver pornografia. Então quanto mais ele vê, mais ele tem vontade. E quanto menos ele vê, menos ele tem vontade. Então quanto menos ele começar a exercitar esse estímulo, mais livre ele fica. Então são diversos lobos, não são dois, são diversos. Mas é bem por aí. Show de bola, capitão. Cara, pensei que era rolha esses assuntos, porém na live que descobri que era um hiperrealizador. Entendi muito mais as ações. Cara, a gente ainda nem entrou no assunto top mesmo, que são os sabotadores mentais, que a gente vai iniciar na próxima live. Quando você se deparar com o seu próprio sabotador mental, cara, o jogo muda, pô. Quando eu descobri que eu era um super realizador, porra, cara, eu vi que eu, cara, na real, tava tentando sabotar a minha filha, pô. Então é uma parada que muda totalmente, pra mim mudou pra caramba, e pra todo mundo que eu realizo esse processo, muda totalmente a forma como a pessoa vê a vida, pô. O difícil é que o sabotador, ele é um mestre em se disfarçar. Por exemplo, minha primeira reação foi, não, cara, eu não sou hiperrealizador. Eu sou um cara que corre atrás dos meus sonhos, e todos os outros são vagabundos. Porque, pô, o cara só quer ficar com a família, pô, o cara quer olhar a televisão, o cara quer ficar jogando joguinho com o filho dele, pô, vagabundagem. Não é, cara. O melhor é se você só fizer isso, né? Mas se você fizer isso de vez em quando, é normal, é lazer. Agora, o hiperrealizador, ele é um mestre de se disfarçar, né? A gente vai ver isso na próxima live. Se eu tenho algum trauma, eu tenho vários traumas, todo mundo tem trauma. Só que as pessoas não querem olhar para os traumas, né? Interessante seu modo de pensar. Pô, obrigado, irmão. Mudando de assunto, quem é o Darlan? Darlan é a encarnação da coragem, Thiago. Cara, o Darlan é um major do exército, não sei se o cara é major, né? Ele se identificou como major, que veio me criticar falando que na real eu saí do exército porque eu não tinha vocação e tal. Cara, normalmente, velho, quando eu recebo algumas críticas, tal, cara, nem dou bola, mas eu olhei assim, cara, na moral, vou expor esse babaca aqui. Aí peguei e fiz um Reels do cara e, cara, a galera ficou falando do Darlan mó tempão em todos os comentários, todos os posts que eu fazia, pô, e o Darlan, não sei o quê.
E acabou que eu abracei também essa parada e Darlan virou um verbo, né? Pô, para de darlanizar aí, cara, tá darlanizando. Se faz muito frio aqui onde eu moro, cara, no inverno faz. Agora aqui tá calor pra caramba aí. Camiseta toda suada. Agora aqui tá quase 40 graus, pô, tá no verão aqui na Suíça. Galera, 5 minutos fora para terminar a live. Porra, foi sensacional. Essa live aqui, eu tô conseguindo agora aqui acertar o tempo. Comecei a live exatamente 10 horas da manhã, aí no Brasil, né? E agora, 5 minutos antes, tô indo para as palavras finais aqui. Tô começando a ajustar. Acho que a partir de agora a gente vai conseguir fazer a live ali. Tô pegando o pace. O pace. Fazendo uma live ali de 1 hora mais ou menos ali, beleza? Galera, quem tiver também feedback dessas lives, pô, me escreve. Se quiser mandar aqui, pode mandar aqui também, que eu vou ler agora aqui. Mas a ideia é sempre fazer melhor. Por que eu parei de fazer no YouTube, velho? Porque, porra, a última live, cara, eu tenho um setupzinho aqui, né? Que é a tela e tal, o computador. Cara, a última deu erro. Eu tenho uma filha pequena, né? Pô, a minha mulher tinha saído e, pô, fiquei sozinho com a minha filha e, cara, fiquei no sanhaço. No sanhaço. Não consegui projetar os slides, aí coloquei no YouTube, coloquei no Instagram, a câmera caiu e eu, putz, meu Deus do céu, que eu vou atrasar. Eu sou um cara muito pontual, né? Meu perfil explica. Sou um cara que gosta das coisas bem sistemáticas ali e tal. E ter um bom resultado. E eu, cara, não vou conseguir ter um bom resultado. Comecei a me preocupar, foi um estresse danado. E depois o cara, quer saber? Eu falei com o meu estrategista também, ele, cara, faz só no Instagram, capitão. Pô, fica mais fácil para todo mundo e tal, para você também e tal. Faz só no Insta. Fala, a galera tem que ouvir suas ideias e mudar de mentalidade. O resto é preciosismo. Ó, já tem alguns feedbacks aqui. Muito obrigado pelo conteúdo, eu que agradeço. Live excelente, porra. Eu que tô vibrando com vocês aqui, irmão. Gostei da sua live, prometo te acompanhar mais, irmão. Fico com Deus. Pô, fico com Deus e você, cara. Excelente, gratidão, excelente, excelente. Ficou muito boa a aula. Só tô sentindo um pouco de falta dos slides. Pois é, cara. E com os slides acho que ficaria um pouco mais fácil mesmo. Parabéns mais uma vez pela entrega. Pô, valeu, irmão. Esse tipo de conhecimento que você... Cara, escreve aqui Forja. Além do feedback, escreve o Forja, quem está comprometido aqui. Os temperamentos fleumático, sanguíneo, colérico, melancólico em relação às molas propulsoras que você falou e tal. Essa é uma interpretação também, né, irmão? Posso mostrar aqui. Como eu falei, existem várias interpretações de personalidade, né? Eu gosto dessa que busca os traços básicos, como eu falei das cores primárias. Né? Existem 3 cores primárias e 3 cores secundárias. A partir daí você pode mesclar e fazer um monte de cor. Personalidade é a mesma coisa. Existem 3 motivações, são as molas propulsoras dos seres humanos, 3 estilos e o espectro de introversão e extroversão. A partir daí você pode interpretar esses dados de um monte de jeito. Mas essas são as raízes da personalidade. Esse tipo de conhecimento que você está passando é difícil de encontrar. Pô, é difícil mesmo e a galera cobra caro, cara. Mas eu agradeço pelo feedback positivo de vocês. Pô, ficou melhor assim a live, ó. Como o senhor disse no grupo, sem preciosismo, simples com coisa de soldado. Pô, essa é a ideia, cara. A ideia é fazer algo simples que eu consiga fazer. Porque, cara, eu trabalho na multinacional, função de liderança, trabalho pra cacete, cara. Durante a semana eu não consigo fazer live porque minha rotina é muito imprevisível no trabalho. Antes do trabalho eu estudo, mas se eu fizer live antes do trabalho aqui de madrugada, é madrugadona aqui no Brasil, porque eu tô 5 horas à frente de vocês. Né? Então, cara, eu só consigo final de semana. E final de semana também, pô, eu sou pai de família, né? Cara, é o jeito que dá esse aqui, sem preciosismo. Muito obrigado pelos ensinamentos, Forja, excelente. Porra, Forja. Forja pra caramba, sensacional tuas lives, baites ensinamentos. Quero ver o Darlan fazer live e passar conhecimentos dele, assim como o que você tá fazendo. Excelente, irmão. Forja, bom dia. Bom dia. Muito obrigado, eu que agradeço. Forja. Conhecimento massa, 1% todos os dias e no fim, todos estão passando com forças especiais. Isso aí. Alto nível, Felipe. Pô, eu que agradeço, irmão. Galera, 1 minuto fora. Fechou. Estamos ajustando agora aqui, começando no horário e terminando no horário. E acho que isso facilita para a minha vida, facilita para a vida de vocês também. Interessante, nunca ouvi falar sobre isso. 3 cores primárias, 3 secundárias. E é bem assim. É como ser humano. Cara, é isso. Confia. Admiro sua capacidade de análise e síntese. Pô, obrigado demais pelo feedback. O seu conteúdo é um serviço para a sociedade. Pô, obrigado. Quem desenvolveu essa metodologia? Eu desenvolvi essa metodologia. Pesquisei diversos autores. Eu sou um cara que eu leio
pra cacete desde muitos anos, e eu montei esse método, beleza? Cara, eu tinha até pensado em colocar método Felipe Reis. Inclusive o site que eu coloquei aqui na comunidade aqui, o site é esse, né? Método Felipe Reis. Mas eu coloquei Forja porque tá nas letras, né, do fundamentos, que é o que a gente está vendo aqui, os fundamentos. Depois os objetivos, depois rotina, depois jogo interno e depois ação. Então essas são as cinco. Essas são a Forja, a metodologia Forja. Então, essa foi a metodologia que eu criei, que eu analisei a minha vida e vi, cara, por que eu fiz as coisas que sempre deu certo? Por que eu. Obviamente, tive diversos erros que eu fiz, diversos fracassos, mas no geral foi algo muito progressivo na minha vida. E aí, com análise na minha vida, em tudo que eu li, eu montei a metodologia Forja e a gente está vendo aqui agora os fundamentos da Forja. Né? Então, até agora, fundamento. Então, a gente viu personalidade, a gente viu infância, viu a teoria do Robert Greene, do Carl Jung, agora estamos vendo essas teorias de traço base de personalidade. A gente vai entrar depois em sabotadores mentais, e tudo isso está no arcabouço dos fundamentos da Forja. Galera, fechou? 1 minuto. Agradeço a todo mundo. Tamo junto. Pra cima. Força.